Batman, o Homem-Morcego. Foi criado por Bill Finger e Bob Kane em meados de 39. É considerado como o primeiro super-herói trágico da DC. A maioria das pessoas o vê como o maior detetive do mundo, o segundo herói mais importante da DC Comics, e um exemplo de combate ao crime. Mas eu o enxergo como um garoto traumatizado, que nunca conseguiu superar o choque emocional sofrido na infância. Hoje daremos prosseguimento ao quadro Herói no Divã, e vamos falar sobre a mente quebrada do Batman. Então, já vai deixando o seu like que ajuda muito o canal a crescer. Como também, se inscreva no canal para mais vídeos como esse, e não se esqueça de clicar no sininho, para não perder os conteúdos publicados no canal. Eu me chamo Arthur, e seja bem-vindo ao canal Herói de Latão. Agora, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Antes de dar início ao vídeo propriamente dito, eu gostaria de fazer duas ressalvas. A primeira é para dizer que eu não sou um psicólogo e não estudo psicologia. Então tudo que eu vou falar no vídeo se resume à minha opinião, ou seja, sinta-se à vontade para discordar. A segunda ressalva é para deixar claro que eu não estou me baseando em uma única obra do personagem, mas sim numa amálgama de quadrinhos, filmes e jogos, etc. Pois bem, feitas as ressalvas, vamos pro vídeo. Bruce era um garoto, filho de Thomas e Martha Wayne. Ele era o herdeiro das indústrias Wayne e da fortuna de sua família, que era de longe uma das mais prósperas e ricas de Gotham. Sua infância era normal, ele vivia feliz, rodeado de amor e luxo. Ou seja, ele vivia o sonho de toda criança, pois tudo o que ele queria, fosse brinquedos, viagens ou festas, ele tinha. Tal ambiente próspero acabou tornando o jovem Bruce uma criança mimada e fútil. Porém, sua vida mudou drasticamente em uma fatídica noite de inverno. Seus pais o levaram para assistir ao filme do Zorro, que era um fenômeno das telonas na época. Contudo, Bruce desdenhou do filme e acabou sendo ríspido e desrespeitoso com seus pais. Tristes, eles estavam levando ele para o carro, para voltarem para casa, quando a família acabou sendo vítima de um assalto em um beco. Assustada, Martha gritou, com medo da situação. O assaltante, nervoso, disparou a arma e acertou a mãe de Bruce com um tiro no peito. Transtornado, Thomas partiu para cima do ladrão, mas também foi alvejado com um tiro. Assim, de uma hora para outra, a vida de Bruce mudou para sempre. Em um instante, ele havia perdido seus pais, que ele tanto amava. Isso gerou consequências trágicas e irreparáveis para ele, uma criança com 8 anos de idade na época. Após o ocorrido, Bruce jurou que iria enfrentar todos os criminosos, sejam quem forem, para que isso que ocorreu a ele não ocorra a mais ninguém. Nesse momento, vemos que ele está tomado pela raiva, pelo ódio e principalmente pela culpa. Não por se culpar pela morte de seus pais, mas pela forma como ele os tratava, pois apenas ao perdê-los, ele percebeu como eles eram importantes para ele. E essa culpa seria a força motriz de toda a transformação desse jovem em um vigilante mascarado. Assim, para honrar seu juramento, Bruce partiu para uma vida de viagens. Ele buscava aprender todas as principais formas de combate, em todos os cantos do mundo, para se tornar uma arma viva. Essa jornada consumiu anos de sua vida, desde o início de sua adolescência até meados do início da sua vida adulta. Bruce pensava apenas em seu treinamento e em se tornar cada vez mais forte. Nesse ponto, a sua infância havia acabado naquele beco escuro. Na realidade, não só a sua infância, mas também o próprio Bruce Wayne. Ou seja, não foram só os seus pais que morreram naquele dia, mas, de certa forma, ele também havia morrido. A sua vida se resumia apenas em treinar para se tornar mais forte. Ele abdicou de tudo, sua adolescência, sua vida adulta, tudo. A morte de seus pais deu início a uma nova vida a Bruce. Ele fez nascer o Batman. Desse modo, Bruce Wayne era apenas o alter ego do Batman. Ou seja, não era o Bruce que se vestia de morcego para combater bandidos à noite, mas o Batman que se vestia de Bruce para fingir ser um executivo durante o dia. Portanto, após treinar incessantemente por anos, ele retornou para Gotham, mas retornou com o objetivo de cumprir o seu juramento feito aos 8 anos de idade, e assim o Batman completou o seu nascimento. E nada mais justo do que utilizar um dos maiores medos de Bruce, sua fobia de morcegos, no maior medo dos criminosos.
Dessa forma, ele cunhou seu uniforme como uma fantasia de morcego, pois ele queria fazer com que os bandidos sentissem por ele o mesmo medo que ele sentia por os animais. Foi um modo deturpado que ele encontrou para punir a personificação de quem tinha tirado a vida de seus pais, um bandido comum. Inicialmente, o Bruce agia em pequenos furtos e roubos nas ruas de Gotham, sendo, por poucos anos, resumido a uma lenda urbana. Mas tudo iria mudar quando ele se tornasse responsável pelo nascimento de seu nêmesis. Quando Batman enfrentou um bandido atrapalhado na Aces Química, ele acabou causando a aparente morte dele. Dessa forma, ele havia enfrentado seu primeiro fracasso. E futuramente, esse fracasso revelou-se como o pior deles, pois o bandido vestido de capuz vermelho não havia morrido ao cair em um tonel de ácido químico naquela indústria, mas na realidade havia se transformado no maior monstro que Gotham havia visto, o Coringa. Desse modo, Batman havia se posto no mesmo lugar que aqueles assaltantes que mataram seus pais em um beco escuro. Ele aparentemente havia matado alguém, e mais que isso, foi responsável pelo nascimento de um monstro. Alguém que não podia ser contido, que não podia ser compreendido. Alguém que havia sido intoxicado pela loucura e que agora tinha encontrado um novo significado para sua vida. Assim, o Batman, em certa perspectiva, é igual ao Coringa. Mas enquanto um transformara seu trauma em um motor para se reencontrar, o outro utilizava tal trauma para se perder cada vez mais em si mesmo. Além disso, pelo Bruce ter tido a sua infância interrompida bruscamente, ele não conseguiu desenvolver a sua personalidade de forma saudável ao longo de sua vida. Isso fez com que ele não fosse capaz de se relacionar tão bem com adultos, se tornando sempre alguém frio e distante. Contudo, isso não era tão verdade quando se tratava de outras crianças. Bruce conseguia se relacionar de modo mais efetivo com crianças, pois no fundo ele jamais deixou de ser uma. Por isso a necessidade dele ter um ajudante nessa tenra idade, pois apenas com Robin o Batman poderia se ligar a uma fase de seu passado que ele não conseguia superar, a sua própria infância. O Batman, desse modo, havia se tornado a resposta para os traumas de Bruce Wayne, pois tudo o que aquele garoto queria ter feito naquele beco escuro era ter salvado a vida de seus pais. Assim, o Batman estava fazendo de tudo para salvar a vida das pessoas. Ele estava fazendo tudo o que ele queria ter feito no passado, mas não pôde. O Batman é um herói complexo. Muitos tentam analisá-lo como sendo apenas o sonho da burguesia. Um homem com dinheiro infinito que se arma com os melhores equipamentos possíveis e sai à noite para aniquilar delinquentes na periferia de sua cidade. Mas, na realidade, ele é muito mais que isso. Trata-se de um jovem que vivia em uma bolha e teve essa bolha estourada e destruída de repente. Independente da classe social ou dos recursos que possui, qualquer pessoa na situação dele ficaria completamente traumatizada e transtornada com o ocorrido. A diferença, portanto, não está no trauma em si, mas em como Bruce buscou saná-lo. Ele poderia muito bem ter investido em uma carreira política e se tornado prefeito de Gotham, para dessa forma enfrentar a violência com políticas públicas. No entanto, ele procurou tornar-se um vigilante, para lutar contra o crime utilizando táticas de guerrilha e enxugando gelo. Pois, por mais que ele tenha se tornado um símbolo de medo para os criminosos pela cidade, isso não impedia o crime de crescer cada vez mais. Então, no fim, ele não estava buscando sanar a criminalidade em si, mas sim em curar o seu trauma, em erradicar todo o sentimento de impotência e culpa gerados naquela noite no beco. Ele buscou fazer isso transformando todos os bandidos que ele encontrasse à noite em sacos de pancada. Portanto, o Batman não é esse herói exemplo de combate ao crime, como também não é somente um vigilante que sai à noite agredindo bandidos a esmo. Ele é, na realidade, um garoto que quer desesperadamente os seus pais de volta, mesmo que combater o crime de forma que ele combate seja um modo deturpado de tentar conseguir isso. Espero que você tenha gostado do vídeo, pois ele deu bastante trabalho. Como também, se você gostou, não deixe de se inscrever no canal, que isso me ajuda muito. Faz o canal crescer, alcançar mais pessoas e assim todo mundo ganha. Então te espero no próximo vídeo. Ao infinito e além, e valeu!